Vamos lá. A questão aborda um aparelho, né, de ultrassom, onde esse aparelho é capaz de emitir ondas sonoras que estão numa frequência altíssima, então ele já te entregou metade da questão. Onde essa frequência altíssima produzida, o som, uma parcela dele já é refletido quando vai passando nos primeiros tecidos, e outra parcela atravessa. Outra parcela atravessa e o restante é refletido, e assim vai. Em cada tecido dele haverá uma parcela de reflexão, uma parcela de refração. Em cada tecido, quando vai passando, uma parcela de reflexão, veja que eu botei a onda azul, vai e volta. Então significa dizer que eu quero que você interprete isso como refletido. Já o verde atravessa, então eu quero que você interprete isso como refratado. E isso, uma parcela dessa onda, como reflete e retorna, o tempo de retorno dessa onda refletida é diferente do tempo de retorno dessa parcela refletida, que é diferente do tempo de retorno dessa parcela refletida. Então esse aparelho, quando ele emite as ondas sonoras, uma parcela dessa onda, quando vai passando nos tecidos, reflete. Já outra não. Então o restante que atravessa vai ser refletido nos tecidos seguintes. E esses tempos de reflexões terminam sendo diferentes porque as distâncias percorridas são diferentes. Então ele faz a seguinte pergunta para você. Você já deve ter lido a questão. E ele aborda o seguinte: a determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Eu vou para o item E do meu material, que é o meu material que tem todas as questões do Enem. E no item E ele aborda o seguinte: o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho é que são os fatores determinantes. Quando ele aborda o tempo por quê? Veja, as ondas, desde que o som esteja dentro dos mesmos tecidos, elas se propagam a uma velocidade constante. Então, o espaço percorrido por cada frente de onda dessa termina sendo o produto da velocidade do tempo. Então, eu lhe pergunto, o tempo é um fator determinante? É, porque é o tempo que determina a distância de retorno. E essa distância que a onda percorre é diferente dessa distância, que é diferente dessa distância, e foi justamente o que ele perguntou. Veja que a pergunta da questão é a determinação de distâncias entre órgãos do tecido humano. Então, se a determinação de distâncias depende do tempo, claramente depende. Porque esse espaço das ondas percorridas refletidas depende do fator tempo de retorno. E quando os órgãos são mais profundos, o tempo de retorno é maior. E se esse tempo de retorno é maior, essa distância é maior. Show de bola. O segundo fator que ele já tinha entregado logo no começo da questão é a frequência. Pois, enfim, ele diz que o aparelho produz ondas ultrassônicas. E ondas ultrassônicas são ondas de alta frequência. E a frequência é justamente um dos termos citados no item E. Quando ele cita assim no item E para você, a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho. Galera, quantidade de pulsos emitidos. Pulsos emitidos a cada segundo. Eu vou te relembrar a definição de frequência. O que é frequência? É a quantidade de eventos físicos que ocorrem a cada uma unidade de tempo. Então, quando ele bota pulsos por segundo, eu vou botar isso aqui como PPS. E vou te lembrar uma coisa. O que é RPS? RPS são rotações por segundo, que na verdade é uma unidade de frequência para o sistema internacional. E quando eu boto o RPS, eu vou transferir isso aqui para PPS, que são pulsos por segundo. E que se são pulsos por segundo, eu posso muito bem dizer que essa unidade de medida está medida em quê? Em Hertz, que é a unidade de frequência do sistema internacional. Quando ele se refere a pulsos por segundo, ele está falando da unidade de medida de uma grandeza física que você conhece muito bem como frequência. Show de bola?